Existe uma frase, provavelmente você já escutou, se chama assim, queime os barcos. Muita gente interpreta ela de forma que mais destrói do que constrói. E nada mais é que quando fala queime os barcos, é que para falar que você queime as rotas de fuga, né? E ou vence ou vence. Foi até Hernán Cortés, quando ia fazer as investidas em territórios inimigos, ele mandava queimar os barcos, porque ou vencemos ou vencemos. Acho que os vikings faziam isso também. E quando o pessoal começou a trazer esse tipo de ideia pro digital, fala o seguinte: queime os barcos, cara. Não, não, não tenha plano B. Não trabalhe com plano B. Queime esses barcos e sai fora. Cara, quando trouxe isso, eu acho que era uma ideia legal. Era uma ideia boa para se pensar. Só que eu tenho uma visão um pouco diferente. Não que não é isso que precisa ser feito, né, de queimar alguns barcos. Eu acho que a gente precisa queimar barcos, sim. Tem barcos na nossa vida que só trazem problemas pra gente. Mas eu vou trazer aqui hoje uma reflexão de algo que a gente precisa pensar um pouco mais. Porque, assim, quando as pessoas falam larguem o barco para empreender, né, muita gente fala assim, não, você tem que largar o CLT, né, você não pode ter plano B, você tem que largar, sair fora do que você está fazendo para ir atrás do seu sonho. Se você não se dedicar 100% nisso, não vai dar certo. Acho que todo mundo já escutou isso. Acho que todo mundo já trabalhou com isso. Só que, cara, na verdade, para mim, isso é imaturidade disfarçado de coragem. Porque, pensa comigo, seria imprudente da minha parte chegar para você, trabalha, tem uma empresa, um emprego estável e quer empreender no digital. Só que eu chegar para você e falar, mãe, você tem que queimar os barcos, tem que pedir rescisão e focar no que você precisa. Aí dá um mês e não dá certo. Te joga uma pressão do caralho, tem contas para pagar e você não consegue acertar isso. Então, como é que é isso? Como que isso queima os barcos? Por que fazer isso, né? Por que tomar essa decisão? Eu acho que não é o jeito que o pessoal trouxe, que eu concordo. Eu tenho uma visão um pouco melhor. Porque o que que acontece? É, eu tenho uma versão consciente. Eu trouxe uma anotação de uma visão mais detalhada a respeito de queimar os barcos. Porque assim, o que te falta, velho, não é aprender mais, não é foco, é decidir, é decisão. É esse o ponto que falta para as pessoas. E aí o que eu trouxe desse de queimar o barco faz sentido. Pega a visão comigo. Hoje você, por exemplo, pode estar vivendo em dois caminhos, né? Fazendo conteúdo pela metade, começando um projeto e parando no terceiro dia. E aí você fala que quer liberdade, mas não abre mão de algumas coisas que perdem essa liberdade sua. Por exemplo, telas. Né? Quanto tempo você fica agarrado em telas, sabe? Então, esses pontos, eu acho que muda. E aí, sim, de fato, a gente precisa queimar alguns barcos. O barco que eu queimei esse ano é o barco da comparação. É o barco de querer me comparar com outras pessoas. De querer ter a minha empresa igual a de outras pessoas. Cara, esse barco da comparação, eu falo até muito do desejo mimético, é um barco perigosíssimo. Porque você entra no Instagram, entra lá, vê um ponto de vista, uma coisa, um método milagroso. E aí, não é o que você quer. É o que você vê de outra pessoa e acha que é o que você quer. E aí, esse tipo de barco precisa ser queimado. Porque se você não viver aquilo que você quer, você não consegue ter sucesso no digital. Eu falo por conta minha mesmo, cara. Eu demorei 3 anos para engrenar no digital. Eu demorei 3 anos para que, depois que eu montei minha agência, ter lucros consistentes, ter lucros legais, conseguir mudar de vida. Por quê? Porque antes eu via um método e falava, não, vou fazer 100 mil por mês. Vou fazer 100 mil por mês com isso daqui. Não fazia e frustrava. Por quê? Porque não via verdade. Não era algo que eu queria, né? Então, eu vou trazer aqui os meus pontos de vista dessa queimar o barco. Eu listrei ele em 3 fases.
a filosófica, o emocional e o operacional. Um pouco da base filosófica, né? Eu acho que queimar os barcos é abandonar um caminho que nunca foi seu. É romper com aquele desejo mimético, aquele desejo de querer copiar os outros, o desejo de ser algo que não faz sentido. E aí, quando a gente vai lendo os livros, né, do Company of One, e Peter Thiel faz uma coisa que é muito legal. Não dispute o mercado dos outros, e o seu próprio. Né? Então, e para isso você precisa soltar velhas âncoras. E aí você vem muito do One Person Business, né, nessa pegada. Eu acho que você tem que fazer essas paradas, essas coisas dessa forma. Precisa queimar essas etapas e abandonar e queimar esses ruídos. Nossa, veio a palavra. Veio a palavra, obrigado. Precisa queimar esses ruídos, cara. De comparação, fórmulas prontas, escalar a qualquer custo, persona genérica e o quando der eu faço. Acho que isso é foda, sabe? É ruim. Não é algo que conecta, não é algo que traz um resultado legal, né? E aí, não é queimar o barco do emprego, entendeu a diferença? Não é queimar o barco da CLT, não é queimar o barco... Porque, cara, pensa comigo, hoje no digital, quem você conhece que explodiu assim da noite pro dia? Eu não conheço ninguém mais. É 1 ano, 2 anos, ó, produzindo constantemente para as coisas começarem a dar certo. Como é que fala para queimar o barco da CLT e foca? Risco plano B. Pô, não existe isso, cara. Não existe. E o significado emocional que eu venho trazer nessa parada do queime os barcos é romper com identidades antigas. Né? Aí sim, vícios antigos, abandonar aquele cara que quer agradar todo mundo, aquele cara que não quer trazer polêmica nos seus conteúdos, não quer trazer sua verdade no conteúdo, né? Fica com medo de postar as coisas por medo de não agradar, daquele conteúdo não ser legal. Então, acho que isso precisa mudar, né? E o operacional é escolher a direção. Eu acho que esse é o ponto principal aqui desse vídeo. Cara, escolhe um tema para falar, um tema chefe, e vai fazendo isso. Adota uma rotina, cria conteúdo semanalmente, treina a profundidade e abandona vários projetos. Né? Eu tinha muitos projetos, muitos. Lançamento de uma pessoa, que tal pessoa me ligava, marido, vamos fazer isso, vamos. E eu nunca saía do lugar. Ficava cansado, botado, não conseguia criar conteúdo, não conseguia trazer nada de verdade para cá. Então, assim, o que eu vejo, né, de queimar os barcos? Tira essa comparação da sua vida, essa coisa de querer ser algo que você não é, e comece a ser você de verdade. E aí sim, quando começar a dar certo, você vai queimando outros barcos, né? Mas a ideia é, não queime todos agora. É isso que quando eu fiz, deu muito certo para mim. Entenda o momento onde você tá, entenda o momento onde você quer chegar, e vai seguindo o caminho. Põe a direção e chegou em uma ilha, queime os barcos, pega essa ilha, construa novos barcos e segue. Até chegar no One Piece. quem é fã de One Piece aí vai pegar a referência. Mas é isso, então. A ideia que eu queria trazer de vídeo hoje é esse. De queimar os barcos nesse sentido. Não de ter um all-in total na sua vida e esqueça todas as outras coisas. Porque às vezes é frustrante você quebrar e às vezes você não vai chegar na velocidade que você quer.